Todo mundo quer ter boa memória. Todo mundo quer se lembrar dos conhecimentos adquiridos. Todo mundo quer ter um bom desempenho na oratória. Todo mundo quer ter bom desempenho na prova. Todo mundo quer ter um bom desempenho social, emocional, espiritual, afetivo, mental. Todo mundo sabe que precisa ter uma boa memória para esse desempenho todo acontecer. O que acontece é que poucas pessoas estudam a memória e poucas pessoas estudam com mais detalhamentos o que nós podemos fazer para melhorar a nossa memória a cada dia. É realmente uma construção. Memória não é algo que nasce boa ou nasce ruim. Na maioria dos casos, depende do uso que nós fazemos de todo esse aparato biológico universal que é o corpo humano e o sistema nervoso central. E hoje eu trago para você referências bibliográficas, eu trago para você estudos científicos de uma forma organizada, sintetizada e direta para que você possa entender e aplicar no dia a dia para você melhorar cada vez mais a sua memória. Eu já gravei um vídeo há uns tempos atrás falando a respeito da L-teanina, é um suplemento que promove relaxamento e por promover relaxamento foi comprovado que o estado de relaxamento melhora a nossa memória. E hoje eu vou trazer um suplemento que complementa o estado de relaxamento, que é um suplemento que atua na nossa capacidade de ter atenção ou de ter concentração, como queira dizer. E por que eu estou trazendo palavras diferentes de memória? Eu disse, por exemplo, relaxamento e disse, por exemplo, atenção. É porque a memória, na realidade, ela é simplesmente o armazenamento das informações, mas o desempenho e o bom uso dessa memória, tanto para registrar novos conhecimentos, quanto para resgatar aqueles conhecimentos adquiridos e que você possa dizer eles ou expressar num texto ou na palavra ou numa prova ou num momento de necessidade do trabalho profissional, não importa a necessidade do momento, você precisa ter um bom desempenho cognitivo como um todo. Não basta ter a informação armazenada na memória. Bem, então eu trago aqui mais dados e trago mais conhecimento a respeito desse assunto para te auxiliar aqui neste canal Medicina Certa, onde eu estou com essa proposta de fazer vídeos mais profundos, mais detalhados, de referências bibliográficas boas, para que você possa consultar sempre que quiser. Eu vejo uma tendência muito forte aí na internet de vídeos curtos com dicas genéricas e muitas vezes dicas erradas, dicas que são tão superficiais que elas não atingem nem assim, nem riscam a superfície do trabalho que é necessário fazer para se ter um bom desempenho cognitivo. Então, eu trouxe aqui, vou deixar na descrição do vídeo, 3 revisões bibliográficas a respeito de um suplemento conhecido por alfa-GPC. E vou te explicar neste vídeo os principais achados dessas revisões e por que que isso é um assunto fundamental para um bom desempenho cognitivo. Vamos em frente. Então, este primeiro gráfico aqui, eu não posso nem chamar isso aqui de gráfico, na realidade é um rabisco, um rascunho na minha pouca capacidade ilustrativa que eu tenho para te explicar basicamente um dos fatores essenciais da memória que se chama atenção ou concentração. Em que sentido existe isso? Vamos imaginar que o processo de atenção ou esse processo cognitivo, vamos colocar assim, o que é cognição? Cognição é a capacidade de aprender novas informações, é a capacidade de armazenar mais conhecimento e também a capacidade de buscar aquele conhecimento já armazenado e colocá-lo em prática, ou seja, exercer a sabedoria, porque ter somente o conhecimento e não poder buscá-lo e não praticar, a pessoa não desenvolve a sabedoria, ela desenvolve apenas conhecimento. E para ser feliz, para poder chegar aonde se quer chegar, é necessário ter sabedoria. Então não basta saber qual é a dieta que eu devo comer. Eu devo comer a dieta que eu devo comer. Não basta saber para onde eu quero chegar ou qual é o melhor caminho a seguir. Eu tenho que caminhar no caminho. Então não basta simplesmente conhecimento, conhecimento precisa ser aplicado. Então, cognição é essa capacidade de aprender e de utilizar também, tá? Cognição.
Então, no processo cognitivo que eu quero explicar neste momento, é como é, de forma simplificada, a retenção de uma nova memória e o processo inverso seria a expressão daquela mesma memória. E onde vai atuar este suplemento para você ver que não basta tomar um suplemento de memória. É preciso identificar com detalhes aonde reside a dificuldade, tá? Então, vamos aqui. Existem os nossos sentidos, os nossos sensores biológicos, conhecidos aí pelos 5 sentidos. Então, pode ser as sensações táteis, as sensações auditivas, estamos falando da visão, estamos falando do paladar, estamos falando dos nossos sentidos, né? Do olfato, faltou aqui o olfato. Então, sensações. O corpo está o tempo todo detectando pelos sentidos. Detectando. Então, neste momento, se você estiver sentado, você está detectando o peso do seu corpo sobre a cadeira. Isso é uma detecção tátil. E não necessariamente você estava percebendo, porque possivelmente o seu organismo já estava acostumado com aquela detecção. É possível que se você caso você esteja numa sala com ar condicionado, pode ser que exista um ruído daquele ar condicionado sendo detectado pelos seus ouvidos. Mas você ainda não percebeu este som, a não ser a partir do momento que eu mencionei para você, você direcionou a sua percepção para aquele ruído. E aí você está agora percebendo este movimento que estou fazendo com as minhas mãos e ouvindo a minha voz. Então você está direcionando a percepção. Então, mais ou menos como é isso? O que é isso que acontece? É como se houvessem, então, inúmeros e inúmeros estímulos, muitos e muitos estímulos, que entrassem na boca de um funil. Mas a nossa atenção é o que faz o filtro. Esse eu não quero. Deixa eu trocar aqui a cor só para facilitar um pouco. É como se fosse esse estímulo eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero, porque todos eles adentraram juntos para dentro do funil. Mas só um passa no funil. E este que passa no funil é o que tem maior chance de ficar registrado na memória. Então, existe esse processo de atenção. Se a gente olhar bem, a atenção ou a concentração, a gente pode olhar para um lado. Um lado é, eu quero prestar atenção neste texto. Quero prestar atenção nesta oratória, nesta música, nessas notas musicais, nesta aula, neste quadro visual. Ok, é um jeito de entender, quero prestar atenção. Mas o lance é entender o que é esta atenção. Essa atenção também é você ignorar os outros sensores, as outras sensações. Então, se tiver uma sensação auditiva, e você tem duas conversas. Você quer prestar atenção em uma. A capacidade de atenção é ignorar uma em detrimento da outra, prestar atenção na outra. Mas para prestar atenção nesta daqui, eu vou precisar ignorar esta daqui. Não se iluda, essa ideia de multitask, multitarefas, eu presto atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, ela não é real. O que acontece é que a gente troca rapidamente de atenção. Uma hora eu dou atenção plena para este ícone que está piscando na tela. Agora eu dei atenção plena aqui para a notificação do celular. Agora eu dei atenção plena aqui, voltei para a tarefa que eu estava, o texto onde eu parei. Eu preciso reler e continuar. O fato é que a gente presta atenção em uma coisa por vez, em uma sensação, em uma detecção. Então a gente misturar as percepções é um erro gravíssimo na hora de guardar boas memórias. Nós devemos evitar ao máximo o tal da multitarefa, e a gente deve aprender e se treinar a prestar atenção em uma coisa de cada vez, e aquela atenção para aquela coisa, para aquele objeto de estudo que seja uma atenção única, ou seja, ignorar os outros estímulos. Essa é uma arte interessantíssima da atenção, e é exatamente aqui que o nosso suplemento de hoje atua. Ele não atua diretamente na memória, assim como
a L-teanina não atua diretamente na memória. A L-teanina atua no relaxamento dos sentidos, certo? Então, isso aqui é fundamental para você entender. Que a atenção deve ser de 1 a 1 e o que determina muitas vezes a falha de memória, a dificuldade, por exemplo, do estudo, a dificuldade, por exemplo, da leitura, a dificuldade, por exemplo, de um vídeo mais longo como esses que eu venho fazendo. Uma das dificuldades reside nos sentidos. Quer dizer, o nível de alerta está tão alto, como assim nível de alerta, Lucas? Vamos mostrar aqui o nível de alerta. O nível de alerta é o quão agitado, o quão energizado você está. Se você estiver num estado demasiadamente energizado, muito agitado e rápido e muita coisa, o nível de alerta se torna alto demais. Então, aqui é como se fosse a nossa capacidade de concentração ou a nossa capacidade de atenção. É aqui o nosso alerta. Se você estiver muito sonolento, seu nível de alerta será baixo. Se você estiver muito agitado, o seu nível de alerta, a sua capacidade de atenção também será baixa, porque qualquer estímulo é distração. Qualquer toque de celular é distração. Qualquer barulho na rua passa a ser uma distração. A sirene vira uma distração. O cachorro que latiu vira uma distração. E você não tem a capacidade de ignorar estímulos para olhar aquele que realmente é o seu objeto de interesse. Então, e por outro lado, se você estiver sonolento demais, aquela sonolência não vai permitir que você sustente a atenção. Aquilo se tornará chato demais, vai se tornar uma coisa muito monótona e você não tem o interesse necessário. Então, ou é desinteressante ou a pessoa está agitada demais. Nos dois estados não existe nível de alerta adequado. O nível de alerta adequado é um nível moderado. E ali naquele nível moderado você tem um pico máximo. Naquele momento que é um estado conhecido por vigil, mais calmo. É um estado de alta energia ou de moderada energia, mais calma. Não pode estar sonolento, também não pode estar agitado. E a L-teanina, por exemplo, e outros suplementos considerados nootrópicos adaptógenos, são apenas nomes aí para você guardar, quer dizer, substâncias que atuam no sistema nervoso central, provocando relaxamento, eles vão atuar no nível de alerta. E muitas vezes as pessoas precisam vir para um nível de alerta de calma. É um nível que promove mais paciência, mais condição de examinar nos detalhes. E isso tudo facilita uma boa memória. Não é aqui que o alfa-GPC atua. O alfa-GPC, ele atua no sistema colinérgico. E o sistema colinérgico é o sistema da acetilcolina. Okay? A acetilcolina é o neurotransmissor responsável principalmente pela atenção, entre diversas outras funções de acetilcolina. A acetilcolina é simplesmente uma molécula de comunicação. É como se houvesse o término de uma célula e o início de outra célula. Podem ser, por exemplo, neurônios e músculos, podem ser neurônios e neurônios, certo? Mas basicamente você tem acetilcolina armazenada no finalzinho de uma das células, e quando essa acetilcolina ela é liberada, ela sinaliza para outra célula um determinado estímulo positivo ou negativo. E o que determina se aquele estímulo colinérgico ele é de uma maneira ou de outra é esse tipo de sinapse, esse tipo de comunicação. Se ela é de um tipo estimulante ou se ela é negativa, vai depender aqui, ou ela é inibitória, não é negativo e positivo, é se é estimulante ou inibitório da atividade neurológica daquele neurônio. Isso depende dos receptores que o outro neurônio tem. Então, não é simples assim, aumenta a acetilcolina aqui. O que precisa entender é que os circuitos envolvidos são muito importantes. Circuitos. Não são os neurotransmissores sozinhos. É o neurotransmissor no circuito certo. E o circuito que envolve a atenção cerebral, ele parte do núcleo basalis. Também conhecido aí por núcleo basal de Meynert. Meynert são nomes. Esses núcleos, existem diversos deles, tá?
diversos deles. O núcleo basal de Meinert é um núcleo na região cerebral, próximo ao hipocampo, próximo às amígdalas, ele é considerado um núcleo ali próximo à região do sistema límbico, que ele concentra neurônios liberadores de acetilcolina. Quando a gente quer prestar atenção em alguma coisa, então, digamos assim, um texto grande no qual uma frase se destaca. A gente quer lembrar aquela frase, a gente quer lembrar aquela fórmula da matemática. A acetilcolina é fundamental nesse sentido. Na verdade, é estes circuitos que o núcleo basal de Meinert alimenta com acetilcolina. Por isso que não é simplesmente a acetilcolina. A gente tem que tirar essa ideia falsa de que o neurotransmissor por si só, ele faz as coisas acontecerem. Ele faz as coisas acontecerem quando nós estamos utilizando os circuitos corretos. E o circuito correto depende da nossa intenção. Depende do nosso pensamento, depende do nosso querer. Não basta simplesmente ter o neurotransmissor à disposição. Capte essa ideia porque ela é muito poderosa, tá? Então, o que é que acontece? Em diversas pessoas. Muitas pessoas sofrem, por diversos motivos, de deficiências no núcleo basal de Meinert, ou nesse núcleo basalis. E existe naquelas pessoas uma queda da concentração da acetilcolina circulante nos circuitos de atenção daquela pessoa. Isso é muito comum, inclusive é uma das hipóteses principais daquela doencinha terrível chamada Alzheimer. O mal de Alzheimer, existe uma teoria que é uma das mais fortes, que diz que ele é uma condição de perda dessa capacidade colinérgica, ou seja, de transmitir acetilcolina de forma adequada. E se a gente olhar bem, as medicações desenvolvidas para o mal de Alzheimer, todas elas envolvem recaptação de acetilcolina. São anticolinesterase, esses fármacos relacionados ao mal de Alzheimer. E eles dão algum resultado. De certo modo, eles impedem que a doença progrida mais rápido. Eles até recuperam um pouco mais a função cognitiva no mal de Alzheimer. E veja, aonde eles estão agindo? Exatamente nisso que eu estou explicando. Na capacidade da pessoa ter mais atenção. Porque se ela perde a atenção, automaticamente ela perde a capacidade de construir novas memórias. Então, por conta disso é que ela se torna uma doença relacionada à demência, memória, né? Mas também ela perde muita capacidade de evocar. Com o passar do tempo, ela perde a dificuldade de buscar aquela memória e trazer para a prática do dia a dia. E aí, por vezes, ela se esquece, começa às vezes com pequenas distrações, o que isso é relativamente comum. É muito comum a pessoa ter pequenas distrações. Agora, quando aquelas pequenas distrações começam a atrapalhar o dia a dia, habitualmente ela já começa a se esquecer demais do que estava fazendo. Aí ela pensa, bom, eu tive um problema de memória, mas veja bem, ali é um ponto que precisa ser melhorado, a atenção. E aí a gente precisa avaliar, será que a atenção tem algum componente que o nível de alerta está muito alto? Será que a pessoa se distraiu por excesso de preocupação? Será que a pessoa se distraiu porque estava muito ansiosa? É uma possibilidade. Aí o foco deveria ser tratar a ansiedade, tratar a preocupação. Agora, se a pessoa já está num estado vigil e calmo, e mesmo assim ela está sofrendo de distrações constantes, e essas distrações estão atrapalhando o dia a dia, muitas vezes é algum problema relacionado à acetilcolina. Pode ser que o circuito colinérgico esteja precisando de um apoio, okay? De um suporte. E muitas vezes um suporte suplementar, ele é muito bom. É por isso que dizem muito a respeito de suplementos colinérgicos como um todo, a própria colina, lecitina. E aí existe na internet, e eu vi outro dia alguns vídeos que me mandaram. Eu sei que vocês ficam me mandando vídeos, eu gostaria muito que vocês pesquisassem artigos e referências, mas tudo bem, eu sei que o movimento é a internet e ficam me mandando vídeos querendo que eu diga se é verdade ou se não é verdade.
E o que eu trago aqui são referências científicas. Eu não estou aqui para ficar só refutando vídeos ou fazendo pequenas dancinhas ou coisas que são aí só para distrair e não para concentrar. Então, se você quer treinar, ter memória, pegue esses vídeos mais longos e assista e estude, porque é uma forma de treinar a atenção, ok? Mas me mandaram dizendo a respeito da colina. Ah, tome colina. E tem que evidência que tem da colina? Tem muito pouca. Muito pouca no sentido de melhora. Quando foram feitos ensaios clínicos randomizados duplos cegos com colina, o efeito neuronal é nulo. Nulo. E tem uma explicação possível. E a lecitina também. E por que teria um efeito nulo, sendo que se eu estou fornecendo mais molécula, né, colina e lecitina seriam então precursores da acetilcolina. Todos eles se transformam em acetilcolina, certo? Mas a colina e a lecitina não ultrapassam uma barreira chamada barreira hematoencefálica. Hemato quer dizer do sangue, encefálica significa do encéfalo, ou seja, existe uma barreira que impede a passagem de muitas e muitas substâncias para os neurônios, para as células da glia, para o cérebro como um todo. Então, colina e lecitina são precursores de acetilcolina? Não. Essa colina que a gente come, por exemplo, no ovo. Ovo é rico em colina. Então, ovo é bom para a memória porque é rico em colina. Pera aí. Colina, quem diz que colina é bom para a memória? Ah, porque vai virar acetilcolina e acetilcolina é uma molécula que aumenta nosso estado de atenção? Negativo. Por quê? Existe a barreira hematoencefálica. Este suplemento, esta substância, para ser transformada em acetilcolina dentro do cérebro, ela precisa cruzar esta barreira. E aqui é um grande trunfo do alfa-GPC. O alfa-GPC, ele cruza a barreira hematoencefálica, coisa que diversos outros não fazem. O alfa-GPC, ele cruza. E muito importante na sua composição é que 41% dele é acetilcolina direto. Então, ao ingerir alfa-GPC, a pessoa está colocando a cada grama, né? A cada 1 grama está colocando ali 41%, né? 0,41 grama de acetilcolina direto nos estoques do sistema. E aí, o que isso pode acontecer? Por exemplo, a pessoa estava com pacientes meus, vou dar um exemplo aqui sem citar nomes. Eu tinha uma paciente de aproximadamente 50 e poucos anos, né? A idade aí de 50 plus, e, ao ler livros num estado de calma e vigília, já estava calma e bem acordada. Não conseguia recordar de muitas páginas. Ao passar da terceira, quarta página, já não sabia mais o que estava lendo. Bom, vamos fazer então uma experiência. Será que é algum problema no sistema colinérgico? É bem possível. Ao utilizar alfa-GPC, ela já passou a ler livros inteiros. Por quê? Provavelmente já havia uma queda expressiva nos estoques da acetilcolina. Então, é um diferencial, sim, do alfa-GPC, porque cruza a barreira hematoencefálica. Ok? Então, essa colina que se transforma rapidamente em acetilcolina é o mecanismo pelo qual o alfa-GPC é tão potente, ok? E por isso que ele tem diferença perante os outros, ok? E o que essas referências bibliográficas demonstram claramente como benefícios comprovados em ensaios clínicos randomizados duplos cegos em humanos, e já existem até meta-análises. Então vamos lá, já vamos direto aqui para os efeitos finais. O alfa-GPC, por exemplo, já foi estudado em pacientes portadores do mal de Alzheimer ou doença de Alzheimer. E já foi visto, por exemplo, em monoterapia. Somente o alfa-GPC, sem um outro medicamento. Há uma melhoria em 3,5 pontos na escala de memória dessas pessoas. Então, há uma melhora expressiva, simplesmente com um suplemento e não com um medicamento. Mas quando ele é associado à donepezila, que é das medicações anticolinesterásicas, ou seja, inibe a enzima que quebra a acetilcolina que ainda está sobrando ali na fenda sináptica, ou seja, aquela acetilcolina é liberada, é reabsorvida e parte dela é quebrada.
Aquela enzima que quebra, a donepezila vai lá e inibe a ação da quebra. Então, sobra mais acetilcolina. Então, quando você aumenta o estoque e diminui a quebra, o aumento na pontuação é de 7,6. É um aumento muito mais expressivo. Então, é até interessante procurar uma terapia combinada. Se você conhece algum paciente que já sofra de mal de Alzheimer e que use somente o tratamento convencional, é possível que ele tenha um ganho mais expressivo é, ao suplementar alfa-GPC de forma complementar, ok? Quando a gente fala da melhoria, isso aqui é do Mini-Mental, tá? Isso aqui é da escala do Mini-Mental. Quando a gente fala da melhora cognitiva, que é da escala do ADAS, a escala do ADAS, ele melhora o alfa-GPC em monoterapia, por exemplo, ele melhora em 6,1 pontos. Mas isso aqui eu teria que explicar para você como funciona o Mini-Mental, como funciona o ADAS, e o objetivo não é entrar nesse nível de detalhe, isso fica para o médico avaliar o paciente. O ponto é que nos scores clássicos utilizados para classificar e ver o estado daquela pessoa em termos da demência e do mal de Alzheimer, o alfa-GPC se mostra eficiente em estudos cegos, duplos cegos randomizados, quer dizer, ensaios clínicos de boa qualidade. Pode ser que a gente ainda não tenha, e eu olhei nos detalhes dessas referências, nós ainda não temos estudos com centenas de milhares de pessoas. São estudos feitos com centenas de pessoas. Mas já é uma referência entre o nível 1 e o nível 2, já é referência de peso, ok? E a terapia combinada nessas pessoas de mal de Alzheimer também tem sempre uma melhora mais substancial, tá? Então, o que mais que foi visto? Foi visto, por exemplo, além de pessoas com Alzheimer, por exemplo, atletas. Em atletas foi notado um aumento da capacidade de resposta muscular e de força. Por quê? Porque a força muscular, ela é o estímulo neuronal para o músculo, ele é feito também com acetilcolina, é o mesmo neurotransmissor. Então, também existem benefícios que são para o sistema osteomuscular, não é só um benefício cognitivo, não é só de retenção e de expressão de memórias, de aprendizado e de manifestação da memória. Também é para força muscular. Também já foi visto aqui estudante, por exemplo, estudos feitos com estudantes. Então, pessoas que ainda não sofrem de mal de Alzheimer, jovens, e foi observado uma sustentação da atenção por mais tempo. Então, é justamente um dos pontos fundamentais para ter boa memória. A sustentação da atenção naquele estímulo que a gente deseja prestar atenção. É como eu estive explicando anteriormente, ok? Então, são diversas e diversas evidências. Qual outras que existem? Bom, existe aquele transtorno cognitivo leve, né? O transtorno cognitivo leve também mostrou melhora em idosos saudáveis. Em idosos saudáveis também pode ser benéfico contra proteção, né? A proteção contra a perca de memória. Então também tem efeito em idosos saudáveis. Ah, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho o que tomar, já era, passou dos 60 e ladeira abaixo. Não é bem assim. Tem aqui estudos mostrando que o alfa-GPC tem um fator fundamental nisso aí. Recuperação neurológica, por exemplo, em pacientes que sofreram AVC. Então, na recuperação de AVC, aqueles déficits causados pelo AVC, eles ganham uma facilidade de melhoria de desempenho, tanto na função quanto na dependência de outras pessoas. Então, mais uma vez aqui, o alfa-GPC mostrou melhora na recuperação. Então veja que os benefícios eles se estendem para além da memória por atuar diretamente no sistema colinérgico, né? E um que eu achei muito interessante, mas esse estudo foi feito com colina, e aí você vai entender agora a diferença. A colina, a suplementação de colina em gestantes promoveu com que os seus filhos tivessem uma melhora da atenção sustentada, examinado aos 7 anos de idade. Então veja que interessante, como que este neurotransmissor participou de forma direta no desenvolvimento embrionário daquele cérebro. Então a importância da mãe também estar com uma suplementação adequada, a nutrição adequada. Não basta ter os estoques nos níveis limítrofes inferiores.
é importante que a gestante tenha nutriente suficiente para transpassar pela barreira da placenta. A da placenta não é igual à hematoencefálica. Então, essa colina que banhou o corpo e o sangue daquela criança se transformou numa criança com estado de mais atenção sustentada aos 7 anos de idade. Período escolar, fundamental para o início do aprendizado e a partir dali todo o desenvolvimento da vida. Né? Então, o que a gente pode ver no resumo aqui? No resumo, entender que muitas pessoas que reclamam de problema de memória, na realidade eles precisam melhorar o alerta, precisam equilibrar o alerta, o nível de energia colocado no cérebro. Então isso é por estado neuronal direto, também é por neurotransmissores como adrenalina, noradrenalina, glutamato e etc. O alfa-GPC no alerta, ele também tem um papel, ele também tem, eu esqueci de falar isso aqui, tá? Vamos relembrar. O alfa-GPC, ele também já tem um estudo duplo cego randomizado mostrando uma melhoria na depressão. Estou fazendo a mesma letra, né? Na depressão, conhecida por depressão subliminar. O que isso significa? É aquele estado de tristeza que não é necessariamente um estado ainda caracterizado por depressão, melhorando o humor e melhorando a motivação. Lembrei. Melhorando o humor e motivação. Então, isso foi feito aqui com idosos, tá? Foi feito com idosos esse estudo. Então, quer dizer, aqueles idosos com estado de mais tristeza, eles também tiveram melhora com o alfa-GPC. O alfa-GPC, por melhorar a atenção, provavelmente trouxe mais cor para a vida daqueles idosos que utilizaram. Beleza? Então, voltando aqui só nas conclusões. Muitas vezes o problema de memória pode estar no alerta, como o problema de memória pode estar relacionado à dificuldade de atenção. E é preciso você fazer este exame se você quer melhorar o seu desempenho. Será que o problema é na atenção? Não, eu me distraio muito. As pessoas dizem muito disso e ficam sempre naquela suspeita: será que eu não tenho TDAH? E aí ficam buscando drogas dopaminérgicas. Muito bem, a dopaminérgica, as drogas do TDAH, elas são estimulantes. Muitas vezes o que a pessoa está precisando é reduzir o nível de alerta, é relaxar e não estimular. E muitas vezes o que ela está precisando é aprender a sustentar a atenção. Mas, de novo, não basta ter acetilcolina, não basta suplementar alfa-GPC e você continuar distraído. Se você estiver distraído porque o nível de alerta é alto, então qualquer notificação do celular te tira do eixo, qualquer som te tira do eixo, qualquer outra coisa puxa mais a sua atenção, examine se não é o seu nível de alerta que está alto demais. Porque a sociedade, as redes sociais, a velocidade da internet, ela é uma velocidade hiperestímula. Ela é uma velocidade altíssima que gera a famigerada síndrome do pensamento acelerado. Eu gosto muito desse diagnóstico colocado aqui pelo Dr. Augusto Cury. Tem muito do meu respeito toda a sua obra. Tá? Então, síndrome do pensamento acelerado. Tem muita gente que sofre disso. O que a pessoa precisa fazer é aprender a desacelerar o pensamento, não é ganhar um CID de TDAH. Porque com CID de TDAH, ele vai ganhar algo que aumenta mais o alerta e que acelera mais o pensamento. Ele pode até se sentir mais estimulado, ele até vai cumprir mais aquilo que ele se propôs a cumprir, mas isso não melhora a memória de forma expressiva. Só vai melhorar a memória na pessoa que tem problema dopaminérgico, porque as drogas relacionadas ao TDAH, elas são estimulantes primariamente dopaminérgicos. Claro que quando você estimula diretamente o sistema dopaminérgico de forma tão intensa quanto são as drogas feitas para o TDAH, o sistema de adrenalina, por exemplo, ele é estimulado junto. Isso aqui não é... a gente divide assim em caixinhas para facilitar o entendimento, tá? Então, reveja sempre isso aqui. Lucas, eu não sei trabalhar o meu nível de alerta. Muito bem, já tem um curso que eu ensino nos detalhes tudo isso aqui. Na realidade, tem 2. Tem um curso que ensina a dominar o estado de alerta e o estresse no dia a dia, sem ficar dependente das situações da vida, e sim ser
independente das situações da vida, ser uma pessoa que se autodomina do ponto de vista do alerta, do estresse e da ansiedade, e existe um outro curso que trata também com mais detalhamentos o desempenho cognitivo, da memória, certo? Então já tem dois. Então, se você quer aprender mais técnicas, basta você clicar no link que está aí na descrição do vídeo e se inscrever nos cursos, fazer os cursos, porque certamente você vai aprender muito mais do que eu estou podendo explicar aqui neste momento. Mas fica aqui essa recomendação. Pode ser que o seu problema seja de atenção. Você já domina um estado de vigília calma, mas nota que não consegue sustentar a atenção, pode crer que provavelmente você precisa melhorar a sua atenção. Existe também casos nos quais a pessoa até sustenta a atenção, mas ela não tem uma motivação. Ela não tem aquele interesse genuíno em querer aprender aquilo. Aquilo sim envolve muito mais o sistema dopaminérgico. E aí outros suplementos podem se fazer interessantes. Muito bem, o que você está achando desse tipo de vídeo? Você está gostando de vídeos mais longos? Por favor, deixe aí o seu comentário. Eu tenho feito essas aulas assim, mais no freestyle, digamos assim, o mínimo de edição possível, procurando dar a melhor aula que eu posso numa sequência concatenada por bons estudos científicos, baseado em evidência, não em achismo. Então, espero que tenha sido de bom proveito. Um abraço e até a próxima.